Oi, pessoal da Célula Geração Forte. Hoje é a nossa terceira semana de célula e eu vou estar trazendo um momento de edificação para a nossa vida, porque isso é muito importante para nós vencermos as lutas que nós temos no nosso dia a dia, para ficarmos mais fortes, vencermos a fraqueza, vencermos as tentações e as lutas que nós enfrentamos. E para isso nós precisamos da força de Deus. Só Deus pode nos ajudar nesses momentos. Então é bom que nós sejamos sempre edificados pela palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é avivamento. E se você vem acompanhando as outras células que nós vamos lançando os vídeos das células anteriores, você já percebeu que hoje é o mesmo tema. Por que será? Por que nós temos falado tanto sobre avivamento nesses dias? Bom, de uma forma literal, avivamento significa tornar-se mais vivo. E para que nós possamos entender de uma forma mais clara, eu vou ler uma frase de Charles Finney que diz assim: um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. Se avivamento é tornar-se mais vivo, então algo ele precisa estar morto ou não tão bem assim para que haja um avivamento e ele possa tornar a vida novamente. E isso também não só para situações, mas também para nós. Se nós estamos fracos ou sem esperança, nós precisamos de um avivamento para que possamos nos levantar do lugar onde nós nos encontramos, né? E para isso eu queria ler com vocês a passagem de Isaías 44, do 3 ao 4. Isaías 44, versículo 3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Israel, o povo escolhido de Deus, na Bíblia, ele é comparado como um deserto. E Deus diz que derramaria sobre eles água, ou seja, uma chuva sobre as suas terras secas, e elas se tornariam rios. E eles iam brotar relva, iriam brotar uma grama bem regada. Isso é avivamento. Uma coisa que não estava tão boa, que é um deserto, agora ela floresceu, agora ela levantou. Por quê? Porque ela foi avivada. E isso também é conosco. Nós conhecemos pessoas que já foram ou até hoje são comparadas com um deserto, porque estão fracas, porque estão vazias, estão sem vida. E na vida espiritual não é diferente. Infelizmente, existem pessoas que têm a sua vida espiritual considerada como um deserto. Talvez um dia eu e você já passamos por isso, de estarmos sendo comparados com o deserto, porque nós estávamos cansados, porque nós estávamos fracos, vazios e sem vida. E nós precisávamos de um avivamento sobre nós. Não são somente algumas pessoas, mas todas passam por isso, porque em algum momento da nossa vida nós nos cansamos, algum momento da nossa vida nós nos frustramos ou nos sentimos até incapazes. Então nós precisamos de um avivamento para nos levantar de onde nós nos encontramos e continuar seguindo avante. E então é para isso que serve o avivamento, é para nos levantar do lugar onde nós nos encontramos, para que não nos tornemos ou para que não sejamos mais comparados com um deserto. E agora que nós já entendemos isso, que todos nós precisamos de um avivamento, nós precisamos entender agora uma outra coisa, que é o que é e o que não é avivamento. Bom, um choro ou um arrependimento por ter feito algo não é avivamento. Um barulho, uma gritaria, uma alegria, uma emoção da parte das pessoas não é avivamento. Porque avivamento não é algo que se ilustra, não é pular, não é correr, não é dar risada. Avivamento é algo que se vive, é algo que se sente. Você é avivado e você é marcado por aquilo. Então nós vamos ver alguns passos ou resultados que o avivamento traz em uma pessoa que foi avivada. E um deles é o impacto que ela traz na vida das pessoas ao seu redor e na sociedade.
Uma pessoa avivada, ela traz um impacto sobre as pessoas que vivem ao seu redor. Ela deixa marcas. E quando aquela pessoa ela lembra dessa pessoa que é avivada, ela se alegra, porque ela deixou marcas boas na vida de outros, né? Isso pode ser nos nossos familiares, nos nossos amigos, colegas de trabalho ou em qualquer lugar que nós formos. Uma outra coisa também é a mudança de atitude com relação ao pecado. Uma pessoa que é avivada, ela reconhece o que é o pecado. E ela é temente a Deus. Então ela deixa de realizar algumas coisas, ou melhor dizendo, ela deixa de cometer algumas coisas porque ela reconhece que é errado. E hoje ela é uma pessoa temente a Deus, então ela já não mais faz essas atitudes, ela já não tem mais essas atitudes. Um outro ponto também é a atitude de louvor a Deus. Quando a pessoa é avivada e ela reconhece o que é o pecado, ela se torna grata a Deus porque Deus mostrou isso para ela. Porque Deus fez ela sair dos seus caminhos errados, dos seus caminhos de trevas e a levou para a luz. Então hoje há uma nova canção nos lábios dessa pessoa para Deus. Há uma nova maneira dela viver para Deus. Há uma nova maneira dela servir a Deus. Então essa pessoa ela se torna grata a Ele. E essas são só algumas das marcas que o avivamento deixa na vida da pessoa. Há muitas outras, mas essas são somente algumas que eu vim trazer para você para que você entenda e que você deseje ser uma pessoa avivada, né? A Bíblia, ela nos conta a história de muitos homens que foram avivados. Mas um deles que eu escolhi para a gente falar hoje é Daniel. Daniel, ele foi um homem, sim, avivado. Por quê? Porque ele impactava as pessoas que estavam ao redor dele. Bom, o rei Dário, ele governava Babilônia na época em que Israel estava cativo. E Daniel também estava lá na Babilônia cativo. E a Bíblia nos relata que o rei Dário, ele chegou a editar um decreto glorificando ao nome de Deus, porque ele reconheceu que Deus estava com Daniel, que havia algo de diferente em Daniel. De todas as outras pessoas que estavam ali no palácio, que eram supervisores, que eram chefes, Daniel era o melhor. E o rei Dário reconhecia isso na vida desse profeta. Nós precisamos também ser assim, pessoas que impactam a vida dos outros que estão ao nosso redor. Precisamos exalar o bom perfume de Jesus, que por onde ele passava, ele atraía multidões, por onde ele passava, ele curava os enfermos, ele ressuscitava os mortos, amava os pecadores. E nós também precisamos ser assim, dessa forma. Precisamos exalar esse bom perfume e impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu deixo aqui uma pergunta, tanto para mim quanto para você. E a pergunta é o seguinte: você já imaginou quando este poder descer sobre você, sobre a sua família, sobre a sua igreja e sobre a sua cidade? Pois é, será algo de muito valor, será algo incrível, grandioso, quando o poder de Deus descer sobre nós e nós formos avivados. Por isso nós não podemos deixar de orar, não podemos deixar de ler a Bíblia, de frequentar os cultos na nossa igreja local. Não podemos desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá, até que do céu desça o poder sobre nós e nós sejamos avivados. Então, essa era a palavra que eu tinha nesse momento de edificação para minha e para a sua vida, e eu espero que Deus tenha falado com você, que a partir de hoje nós possamos ser jovens que queiram mudar a nossa geração, que queiram impactar a nossa sociedade, fazer diferente do que os nossos familiares fizeram, fazer diferente do que os nossos amigos da escola, do trabalho estão fazendo. Que possamos exalar o bom perfume de Deus, o bom perfume de Jesus, atrair multidões para Deus, levar pessoas para Deus, que elas encontrem o caminho da verdade, assim como nós também encontramos um dia. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma ótima semana.